Olá, a nossa videoaula de hoje é sobre sistema auditivo. Bem, para ouvirmos, escutarmos sons de animais, da floresta, de coisas que venham a passar como carros ou simplesmente a voz humana, a gente precisa de um aparelho que seja adaptado à captação desse estímulo físico. Esse aparelho que é adaptado a essa captação, ele é a nossa orelha. Nós chamamos de orelha, antigamente chamávamos de ouvido, mas atualmente a gente tem uma distinção em relação ao aparelho como um todo, a estrutura anatômica. E hoje vamos trabalhar justamente essa estrutura anatômica como um todo. Lembrando que essa orelha ela vai ser dividida em três porções: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Essas três porções vão ter características anatômicas próprias, características funcionais próprias, que vamos abordar aqui na nossa aula de hoje. Essa é a nossa orelha, o nosso aparelho auditivo, onde encontramos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E vamos, a partir de agora, trabalhar as características anatômicas e fisiológicas relevantes ao nosso aparelho auditivo. Bem, e aí, dessa forma, vamos observar a presença na orelha externa do pavilhão auditivo e do canal auditivo. O pavilhão auditivo ele é formado, é uma estrutura que vai ser formada a partir de uma cartilagem elástica, que vai dar forma a essa orelha externa, ou esse pavilhão auditivo, que vai ter suas características dependendo do animal, vai ter várias formas distintas. Em animais que dependem muito da audição, essa estrutura ela vai ser maior, vai ser adaptada em relação ao movimento desse pavilhão auditivo. Animais como nós, a espécie humana, que não apresentam uma característica auditiva tão forte comparada a outros sistemas, como o visual, esse pavilhão auditivo ele é mais curto, ele é mais próximo ao crânio e vai ter músculos relacionados ao movimento atrofiados, né? Dessa forma, vamos apresentar aqui estruturas anatômicas relacionadas a esse pavilhão auditivo, como, por exemplo, a hélice, todo esse dobramento que observamos aqui, ó, de hélice. Vamos observar o ramo da hélice, então ramo da hélice, a hélice, e atrelado à hélice uma nova dobra mais interna, que é chamada de antihélice. Então temos a antihélice e os ramos da antihélice, que são dois ramos, dois. Entre esses dois ramos da antihélice, vamos ter uma fossa, essa daqui, que chamamos de fossa triangular. E dessa forma, vamos observar também a presença do antitrago. Antitrago porque aqui anteriormente teríamos o trago. Vou colocar uma referência aí, uma imagem para vocês, mas teríamos o trago, que não dá para ver aqui, e temos o antitrago, que dá para ver aqui. Tá certo? Acompanhamos também a presença desse espaço entre a hélice e a antihélice, que é a escafa, e essa região aqui, certo? Que aqui não dá para ver tão bem, que está entre os ramos da antihélice, tá certo? Que é chamado, nesse caso, de simba. Então temos o simba aqui, e aqui vamos ter a presença do que chamamos de meato acústico externo. Essas estruturas associadas, elas formam uma estrutura de captação externa. Isso, por mais que nossa orelha seja atrofiada, ainda apresenta características funcionais em relação à captação de sons. E aqui temos o canal auditivo. Esse canal auditivo, ele vai ser uma estrutura, obviamente, de contato entre a orelha externa, ou pavilhão auditivo, perdão, e o tímpano, e nesse caso ele vai conduzir os estímulos sonoros até a região do tímpano, até a orelha média. Nessa região que a gente encontra o canal auditivo, vamos possuir também glândulas ceruminosas. Essas glândulas ceruminosas que acompanhamos aqui, elas são alterações de glândulas sudoríparas que têm por função produzir uma secreção aquosa, que ao se misturar com o sebo reproduzido pelas glândulas sebáceas, ela vai, nesse caso, formar o cerume.
certo? E esse cerume, ou cera de ouvido, que nós entendemos no popular, né, atua como uma barreira protetora contra poeira, contra partículas estranhas, micro-organismos, né, porque é uma estrutura altamente pegajosa. Não só isso, também, mas possui propriedades benéficas, prevenindo, por exemplo, o ressecamento do canal auditivo. Tá certo? E nesse caso também vai fazer com que a orelha ou o canal auditivo ele apresente um pH levemente ácido, protegendo contra infecções e contra a proliferação bacteriana. Okay? Naturalmente, essa cera de ouvido, esse cerumen, ele vai ser jogado para fora do ouvido de forma autônoma a partir do crescimento da pele ou das células da pele, que vão empurrando esse cerume para fora da orelha, para fora da cavidade ou do canal auditivo. Chegamos ao final da orelha externa e vamos entrar em contato agora com a orelha média. A estrutura de divisão entre a orelha externa e a orelha média é justamente o tímpano. O tímpano, ou membrana timpânica, é uma membrana translúcida com formato ovalado, certo? Levemente côncavo, como observamos aqui. Essa membrana, esse tímpano, ele vai ser composto por 3 epitélios. Um epitélio externo, que é voltado para o canal auditivo externo, nesse caso, esse daqui. E, além disso, temos, nesse caso, uma camada fibrosa média, que não dá para ver aqui, porém eu coloco a imagem de referência aqui para vocês, e a mucosa interna, que vai estar voltada à cavidade da orelha média, onde observamos aqui. Essa é a camada, a mucosa interna. O tímpano, ele vibra, ele atua como um receptor de vibrações sonoras. Ele vibra em respostas a ondas sonoras que chegam pelo canal auditivo, e essas vibrações elas são transmitidas aos ossículos da orelha, os ossículos auditivos, que temos aqui, ó, como o estri, a bigorna e o martelo, evidenciando aqui. Certo? Eles serão, essas vibrações, né, elas vão ser amplificadas por esses ossos. Sem o tímpano não tem como captar essas vibrações do canal ou da orelha externa. Dessa forma, vamos ter associado diretamente ao tímpano o martelo, certo? A bigorna, que está articulada ao martelo, e a presença também do estribo, que é essa estrutura aqui. Dessa forma, uma característica super importante em relação aos ossículos da orelha são os músculos que estão atrelados a esses ossículos da orelha. Esses ossículos, o martelo, a bigorna ou estribo, eles vão estar relacionados a 2 músculos que são chamados de estapédio e músculo tensor do tímpano, que eu vou colocar aqui na imagem de referência. Nesse caso, esses 2 músculos, eles se envolvem diretamente no que nós chamamos de reflexo de atenuação, que é um mecanismo involuntário do sistema auditivo que reduz a intensidade das vibrações sonoras transmitidas para a orelha interna. Ele ocorre como uma certa resposta a ações de alta intensidade ou de estímulos sonoros prolongados, nesse caso, protegendo a orelha interna contra possíveis danos em relação a esse aumento das ondas sonoras, desses estímulos sonoros. Esse reflexo, por si só, ele está relacionado a 2 grandes músculos, né? Na verdade, a 2 pequenos músculos, que são o músculo estapédio, como eu já falei para vocês, e o músculo tensor do tímpano. Esse estapédio, ele se conecta ao estribo, um dos ossículos da nossa orelha média, que é esse ossinho aqui, o nosso estribo. Além disso, temos o músculo tensor do tímpano, que vai se conectar ao martelo, esse daqui, tá certo? E aí a gente tem a inserção nesses 2 ossos, o estribo e o martelo, de 2 músculos, o estapédio e o tensor do tímpano. Né? Quando o som muito alto vai ser detectado através do tímpano de forma geral, né? Os músculos eles vão se contrair, esses 2 músculos se contraem. Essa contração reduz a mobilidade dos ossículos auditivos, do martelo, da bigorna e do estribo, proporcionando uma eficiência com que o som é transmitido para a orelha interna, ou seja, diminuindo essa vibração sonora que a gente vai ter, essas vibrações dos ossículos que a gente vai ter, e diminui também a intensidade desse som, otimiza ele e impede
que esses ossículos sejam danificados, que o próprio tímpano seja danificado através da vibração exacerbada desses ossículos. Isso é um efeito protetor, pois reduz a energia sonora que chega à cóclea, protegendo essas, principalmente, não só vai proteger os ossículos da orelha e o tímpano, mas também vai proteger as estruturas internas da orelha interna, ou seja, as células que estão associadas à captação desse nosso estímulo sonoro, né, que são as células que compõem o órgão de Corti. Esse reflexo também vai ter um limiar, né? Esse limiar, ele está entre 80 e 90 decibéis, tá certo? Em média, ok? Além disso, tem um tempo de resposta, que leva em torno de 40 a 150 milissegundos para ser ativado. Ainda na orelha média, vamos apresentar aqui para vocês uma característica super importante, que é a presença dessa estrutura, que nós chamamos, nesse caso, de tuba auditiva. Certo? Essa tuba auditiva, ela vai ser um caminho ou um canal entre a orelha média e a cavidade olfatória. Na cavidade olfatória, vamos ter a presença de um ósteo, o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que nesse caso permite a comunicação entre a orelha média e essa nossa cavidade, certo? Nesse caso, propiciando uma coisa interessante, que é a chegada do ar para dentro da orelha média através da cavidade nasal. Então, quando a gente não só respiramos, mas deglutimos, né? Abrimos a boca, mastigamos, essa tuba auditiva, ela vai abrir e vai permitir a comunicação entre a orelha média e a cavidade nasal, permitindo, nesse caso, a entrada de ar. Tá certo? Isso por quê? Para que haja a movimentação dos ossículos da orelha que estão nessa orelha média, há uma necessidade de um espaço cheio de ar. E esse espaço cheio de ar vai ser fornecido através da tuba auditiva, que tem uma parte óssea, como essa daqui, e uma parte cartilagínea. Geralmente ela permanece fechada e só vai abrir quando a gente deglute ou quando a gente mastiga. Nas mudanças de pressão atmosférica, como por exemplo, quando a gente pega um avião e vai viajar de avião, tá certo, para um outro lugar, esse avião ele rapidamente vai passar do nível do mar, para quem mora em cidades ao nível do mar, para uma região muito elevada. Isso vai alterar a pressão atmosférica ao nosso redor. Nesse caso, fazendo com que o tímpano, que se situa aqui, né, ele estufe de modo geral, ele vai estufar, tá certo? Porque a pressão atmosférica aqui, no aumento, ou seja, na elevação da altura, vai se tornar maior do que a pressão atmosférica ao meu redor, que vai, nesse caso, estar associado justamente à orelha externa. Isso faz com que essa pressão maior, ela estufe o tímpano e a gente fique com aquele incômodo em relação ao tímpano estufado, tá certo? Para que evitemos, no caso, esse tímpano estufado, é necessário que nesse momento de elevação a gente ou mastigue ou degluta água, tá certo? Justamente para fazer com que esse ar que está chegando, através, no caso, da elevação do avião, ele permita, no caso, ele entrar para a orelha média. Assim, chegamos à orelha interna. Essa orelha interna, ela vai ser formada por estruturas ósseas e cartilagíneas, na verdade por um esqueleto ósseo e por uma estrutura interna cartilaginosa, formada por canais, né, que a gente vai trabalhar agora com vocês. E aí, dessa forma, essas estruturas, elas vão ter formas características, como é o caso da cóclea e como é o caso dos canais semicirculares, além do utrículo, essa parte aqui, tá certo? Dessa forma, essas estruturas, elas vão compor a orelha interna, e é justamente aqui que a gente vai ter a presença dos receptores sensoriais responsáveis por detectar essas modificações em relação às informações sonoras, às vibrações sonoras. Dessa forma, nessa regiãozinha aqui, nessa estrutura aqui, né, como a gente vai trabalhar o sistema auditivo, tecnicamente vamos trabalhar especificamente a cóclea hoje. Tá certo? Essas outras estruturas aqui, elas estão relacionadas a um outro componente, ou um outro estímulo sensitivo, que é o nosso equilíbrio, que vamos trabalhar em uma próxima aula. Então, a gente tem aqui os canais semicirculares e o utrículo, que está associado, nesse caso, ao estribo,
tá certo? Mas o principal para essa nossa aula de hoje é justamente a cóclea, ok? E atrelado a essa cóclea, a gente tem, ó, um nervo que nós chamamos de nervo vestíbulo coclear. Vestíbulo porque vai para a região vestibular, relacionado, nesse caso, ao equilíbrio, e coclear, porque vai para a cóclea. E, nesse caso, essa cóclea ela vai ser responsável pela interpretação, ou pela captação desses estímulos sonoros, ok? De forma geral, a gente vai ter aqui o estribo, que vai vibrar a partir da vibração dos outros ossículos da orelha, e esse estribo, ele vibra, vibrando, fazendo com que essa abertura, eu tenho uma abertura aqui chamada de janela oval, ela também vibre. Ao vibrar, faz com que um líquido que tem aqui dentro, que é chamado de pirilinfa, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho essas diferenças, né, em relação a essa estrutura, esse líquido, essa pirilinfa, ela vai vibrar a partir dessa região basal do utrículo, chegando à cóclea e subindo por todo espiral da cóclea até chegar ao ápice da cóclea. Nesse momento em que o líquido está vibrando aqui, vai também ter uma vibração, ou seja, eu tenho uma outra janela aqui, que é a janela redonda. Essa janela redonda, ela impede que essa cóclea ela exploda, devido à vibração vinda do estribo. Então, essa janela redonda, ela também vai vibrar, tá certo? Conforme essa janela oval vibra através do estribo, tá certo? Evitando lesões e alterações em relação à cóclea ou outras estruturas da orelha interna. Abrindo aqui a cóclea, vamos ter a presença dessas estruturas aqui, que aqui está simplificado, mas eu vou trabalhar, na histologia eu trabalho um pouco melhor para vocês, né? Que é justamente as escalas, que a gente vai possuir 3 escalas, uma escala vestibular, uma escala timpânica e uma escala que é chamada de escala média, tá certo? Que vai estar relacionada à percepção, ou à captação, perdão, desse estímulo sonoro. Mas isso é para o nosso momento fisiológico. Olá, vamos retomar agora com a parte teórica, porque como eu falei para vocês na parte prática, né, quando a gente vai falar de audição, a gente fala sobre anatomia, mas principalmente sobre a fisiologia e histologia que envolve, no caso, essas estruturas. Então, de forma geral, esse nosso órgão, a cóclea, né, ele é um órgão quase que microscópico, tá certo? Dificilmente a gente consegue dissecá-la, tá certo? E, obviamente, a gente só tem capacidade de detectar, no caso, as estruturas que compõem a cóclea, como os canais, tá certo? As próprias escalas, as próprias células ciliares, a partir de um estudo histológico, de um estudo microscópico. É por isso que eu trago para vocês, nessa nossa segunda parte da aula, que é uma parte que a gente vai trabalhar a histofisiologia da audição, tá certo? Para começar, principalmente, pela natureza do som, tá certo? Então, quando a gente fala de natureza do som, a gente está falando justamente de como o som ele se comporta diante das características biofísicas relacionadas, no caso, à captação, ou à nossa natureza, de forma geral, né? E como a gente se adapta, nesse caso, a captar esse som da natureza. A nossa cóclea, ela é derivada de uma estrutura dos peixes que estão relacionadas com a detecção de movimentos ao redor dele, né? E aí isso vai ser esse peixe que eu falo para vocês, né? Os peixes de forma geral, eles vão possuir uma linha na região medial deles, na pele mesmo, próxima à pele, onde tem contato direto vai possuir várias células ciliadas e tem contato direto com o meio externo. À medida em que um outro peixe se aproxima, ou há uma mudança em relação à posição da água, ao movimento da água, as ondas que envolvem esse peixe, esse órgão interno, essa linha, ela recebe essa alteração do movimento, faz com que os cílios se movimentem, e isso vai alterar a percepção, ou seja, a percepção do ambiente do peixe. Graças a esse movimento dos cílios, vai ter uma despolarização que vai ativar uma série de estruturas que vão levar essa informação de movimento ou de alteração de movimento para os peixes, né? E nesse caso serve para os peixes como uma forma de detecção de mudança do ambiente, assim como o som serve a nós terrestres como forma de captação
de alterações em relação ao ambiente, como a gente vai ver agora, né? E nesse caso, quando vocês me ouvem pelo celular de vocês ou pelo computador de vocês, certo? Vocês vão estar ouvindo alterações, ou seja, alterações em relação ao ar, tá certo? Que vai chegar aos seus tímpanos, como a gente falou antes na aula prática. Então, dessa forma, senhores e senhoras, quando a gente fala de movimento, ou quando a gente fala de ondas sonoras, perdão, a gente fala de um ciclo de pressão de ar, onde, nesse caso, intercala entre a pressão de ar mais intensa e o ar rarefeito, como a gente observa aqui. Então a gente está observando, ó, só para mostrar a vocês, que existe uma caixa de som aqui, propagando o som, assim como esse celular ou computador está propagando essas vibrações a partir dos alto-falantes deles, né? E aí, essa propagação, essa alteração em relação à vibração do ar, vai produzir uma área de alta pressão e uma área de ar rarefeito. Isso é o que a gente chama de ondas sonoras, tá certo? E aí, dessa forma, essa intercalação, ela pode vir a fazer o nosso ciclo, que é o ciclo de pressão intensa e ar rarefeito, pressão intensa e ar rarefeito, e isso vai formar o que nós chamamos de baixa frequência ou alta frequência, ou baixa intensidade ou alta intensidade, tá certo? Então, de forma geral, vamos ter a intensidade e a frequência como medidas que são avaliadas, que são determinadas a partir dessa vibração de ar, a partir dessa mudança de pressão de ar, tá certo? Então a gente encontra aqui, por exemplo, uma alteração aqui, ok? Onde a gente vai observar nessa figura A aqui uma distância e a pressão de ar, e aqui a baixa frequência, certo? Porque comparado a outra aqui, a gente vai ter, a esse outro gráfico, a gente vai ter alta frequência. Então esses ciclos se repetem aqui com a maior, digamos que em frequência, tá certo? Então esses ciclos vão se repetir com a maior frequência nessa figura à esquerda aqui, né? E aqui os ciclos vão se repetir com a menor frequência, ok? Quando a gente vem para cá, a gente vai observar não a frequência, mas sim a intensidade dessas ondas sonoras. E então a gente observa que esse padrão do B aqui, essa figura ela vai determinar um padrão baixo ou de baixa intensidade, e essa outra figura, como dá para ver, um padrão de alta intensidade. Isso devido justamente não aos ciclos de repetição, mas a quanto que essa pressão essa pressão de ar, ela vai estar concentrada ou menos concentrada, maior ou menor. Tá certo? E isso, obviamente, vai interferir na intensidade desse som, ok? Então temos dois padrões, frequência e intensidade. E esses padrões de frequência e intensidade, como eu falei para vocês, eles determinam a audição. São parâmetros que vão determinar essa nossa audição, tá certo? A capacidade de detectar, no caso, o som e diferenciar esses sons. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a frequência sonora, como eu falei para vocês, onde a gente tem ciclos por segundo, e esses ciclos por segundo são medidos em hertz, tá certo? Então a gente encontra aqui esses ciclos por segundo aqui, esses hertz, e nesse caso específico vai permitir que os sons agudos sejam diferenciados dos sons graves, tá certo? Então a gente tem, a partir do surgimento dessa frequência, a gente vai determinar se um som é mais agudo ou mais grave que outro, ok? Se a minha voz é mais aguda ou mais grave que outra, tá certo? E aí, quando a gente vem aqui para o nível de pressão, que seria a intensidade, né, como a gente viu no slide anterior, que vai permitir diferenciar se o som é fraco ou se é forte, tá certo? E aí, esse som fraco e forte independe, nesse caso, da gravidade do som. Então, uma coisa é a frequência, para determinar se os sons são graves ou agudos, outra coisa é o nível de pressão que é atribuído, no caso, a essa onda sonora, que vai determinar se o som é alto ou baixo, é fraco ou forte. Por exemplo, minha voz, ela tem um timbre grave, como dá para perceber. Eu posso aumentar esse timbre, no caso, eu posso aumentar a intensidade, perdão, aumentando a intensidade, vou aumentar o som, mas não vou aumentar, no caso, a frequência. A frequência permanece a mesma. A minha voz vai aumentar o volume de acordo com a intensidade que eu estou fazendo, estimulando em relação às pregas vocais, tá certo? Agora, quando eu abaixo no caso, a intensidade,
Aí eu diminuo um pouquinho o meu som, o som que sai das minhas pregas vocais, tá certo? E aí eu tenho, nesse caso, o mesmo padrão de frequência, tá certo? A mesma gravidade que eu tinha no som alto, quando eu estava quase gritando, eu tenho aqui, só que agora é um som baixinho, tá certo? Por quê? O nível de pressão está menor, ok? Então isso vai determinar se um som é alto ou baixo, forte ou fraco, tá certo? Muito bem, espero que isso tenha... desculpem pela alteração em relação à minha intensidade vocal, né? Mas é só para explicitar para vocês essa diferença, ok? Muito bem, senhores. Como eu falei para vocês, esses sons, eles, a partir, no caso, dessa intensidade, eles vão ser diferenciados de acordo também com as suas frequências, tá certo? Como eu falei. Então, a frequência, ela vai, vai determinar também a natureza desse som, tá certo? Por exemplo, a gente tem os sons que são chamados, a partir do nosso ver, a partir da nossa percepção, a gente tem 3 tipos de ondas ou frequências sonoras, que são as frequências audíveis. Audíveis a quem? Audíveis à espécie humana, tá certo? Então essas frequências audíveis às espécies humanas vão de 20 Hz a 20.000 Hz, tá certo? Nesse caso, algumas literaturas tomam como 16.000 Hz, mas o padrão é 20.000 Hz, né? De 20 Hz a 20.000 Hz, ok? Os sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrações, ok? Que são sons que não são audíveis à nossa espécie humana. Sons acima de 20.000 Hz são os ultrassons, sons que não são audíveis à nossa espécie humana. Alguns animais conseguem captar infrações, outros ultrassons, tá certo? A nossa espécie, ela fica nesse intervalo de 20 a 20.000 Hz. Lembrando uma coisa, essa definição, né, essa diferenciação é baseada na espécie humana. Se a gente vai para outra espécie, obviamente não tem essa frequência audível para outra espécie, como é tida a nossa espécie, né? Então isso é um padrão para a espécie humana, lembrando sempre isso. E aí a gente enxerga, nesse gráfico, a gente vai enxergar justamente essas características, os animais que são, no caso, capazes de detectar o infrassom, tá certo? Animais que são capazes de detectar o ultrassom, como morcegos, golfinhos, ok? E a espécie humana que vai de 20 a 20.000 Hz, como a gente vê muito bem aqui. Bem, dessa forma, é interessante que a gente entenda agora, obviamente, as características morfológicas, principalmente histofisiológicas relacionadas, no caso, à cóclea, que é o nosso órgão, né, que a gente vai trabalhar com, obviamente, com a maior intensidade agora. E aí, dessa forma, nós temos aqui a orelha interna, como eu já falei para vocês na parte prática, formada por um arcabouço ósseo, e dentro desse arcabouço ósseo existe uma estrutura membranosa, tá certo? E aí, indo para cá, né, vamos ter essa estrutura muito bem observável aqui para vocês, como eu já mostrei na parte prática, onde a gente tem os canais semicirculares, a cóclea, aqui, ó, bonitinha, e principalmente essas duas janelas, uma janela oval e uma janela redonda, que vão ser fundamental para compreender a fisiologia relacionada à captação e à transdução, né, desse sinal, ok? Muito bem. Dessa forma, para entendermos um pouquinho melhor sobre essa cóclea, a gente precisa justamente seccionar a cóclea ao meio, como eu estou fazendo aqui, e a partir daí a gente vai ter isso daqui, que é justamente essa região, toda essa estrutura, é uma cóclea seccionada. Nessa cóclea seccionada vai existir, como dá para ver aqui, vai existir 3 escalas, né? Ou 3 cavidades. Geralmente a gente chama de escala, eu gosto de chamar de escala, né? Por mais que alguns livros tenham outros nomes para essa estrutura, mas vamos chamar aqui de escala. Como a escala vestibular, essa daqui, a escala timpânica, e no meio, entre elas, a escala média, que é chamada também muito de escala coclear, né? Vamos chamar de escala média aqui para padronizar. Então temos escala vestibular, escala timpânica e escala média. Dentro dessa escala média, que a gente vai ter justamente o órgão de Kurt, que é essa estrutura cartilaginosa formada por cartilagem, por células de sustentação e também por células sensoriais, que são estereocílios, ok? E a partir daí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as estruturas que compõem essa escala média, tá certo? Como, por exemplo, essa estrutura aqui, que é a estria vascular.
que significa essa estrutura estria vascular? É uma estrutura super importante porque ela vai produzir o líquido que está aqui dentro, tá certo? Não o líquido que está aqui ou aqui, mas principalmente o líquido que está aqui, tá certo? Então, essas escalas, elas não são um vácuo, elas também não são preenchidas de ar, elas são preenchidas a partir de um líquido que externamente à escala média, ou seja, ocupando a escala vestibular e a escala timpânica, é um líquido que nós chamamos de pirilinfa, tá certo? Periférica à estrutura linfática mais interna. Essa outra região, que é a escala média, ela vai ser preenchida também por uma linfa, mas por uma endolinfa. Uma linfa que vai ter, nesse caso, uma composição diferente da pirilinfa. Essa linfa que está aqui dentro é chamada de endolinfa e ela vai ser produzida pela estria vascular, tá certo? Qual a diferença estrutural? Na verdade, a endolinfa, ela vai ter uma composição que vai ser uma composição similar à pirilinfa, né? Mas a diferença gritante é que ela vai ser rica em potássio. Então, a endolinfa é rica em potássio e a pirilinfa ela vai ser rica em sódio, tá certo? Vai ser essa diferença. Essa diferença é essencial para o processo de transdução, né? Transdução nervosa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, só recapitulando, pirilinfa, preenchendo a escala vestibular e a escala timpânica, e a escala média é preenchida pela endolinfa, e nesse caso vai ser formada pela estria vascular, que é rica em potássio, essa endolinfa. Muito bem. E aqui, só para vocês entenderem essa organização, né, em espiral, então eu peguei aquele tacozinho da cóclea, mas aquele é só um tacozinho da cóclea, né? Se a gente for acompanhar a cóclea como um todo, a gente vai observar justamente que existe, nesse caso, uma escala vestibular, uma escala timpânica, no meio uma escala média com o órgão de Kurt, e essa vibração ela vai passar tanto pela escala vestibular quanto pela timpânica, e nesse caso desenvolver uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que é a transdução desse sinal. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas só para vocês entenderem a importância desse líquido que está aí dentro, né? Então a gente vai ter a mudança total de uma vibração física, né, óssea, pelos ossículos da orelha, por uma vibração aquosa, uma vibração a partir, no caso, da vibração da pirilinfa, né, e posteriormente da endolinfa, mas principalmente da pirilinfa, que vai ocorrer dentro da cóclea. Então vai ser uma vibração líquida, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, um pouco melhor ela, né? Dessa forma, senhores e senhoras, projetamos para vocês aqui alguns livros vão trabalhar como 4 transduções, né? Geralmente eu trabalho como uma única transdução, tá certo? E a gente vai ter uma diferença em relação na mudança de sinal. Então, a mudança de sinal se dá a partir de um sinal físico para um sinal elétrico, tá certo? Mas alguns livros vão trabalhar como transduções a partir da passagem de vibração da pressão do ar externo pela membrana timpânica para uma vibração óssea pelos ossículos da orelha, depois uma vibração mecânica líquida, tá certo? Pela pirilinfa, ok? Isso vai variar um pouquinho em relação à terminologia, certo? E pela bibliografia, mas vamos trabalhar para entender um pouquinho sobre essa característica, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma amplificação do sinal físico que surge a partir da membrana timpânica para a cóclea. Então, essa amplificação se dá pela relação de superfície. Então, por exemplo, na cóclea, a gente tem uma área média de 55 milímetros quadrados, né? E em relação a essa regiãozinha, que eu falei lá no início que era muito importante, que é a janela oval, né? Essa relação vai ser essa área aqui vai ser de 3,2 milímetros quadrados. Então, é muito, mas muito menor. E, sendo muito menor, né? Essa vibração que vai ocorrer a partir da pressão timpânica e a partir também, obviamente, do martelo e da bigorna e do estribo, que vão ser amplificadores também, tá certo? Associado a isso, a gente vai ter uma amplificação muito grande em relação à vibração que está chegando na pirilinfa, como a gente viu aqui,
tá certo? Então, a gente vai ter uma relação de superfície entre esse sistema de alavanca ossicular e a membrana timpânica e a janela oval e o líquido que está preenchendo a cóclea, tá certo? Isso vai dar, obviamente, um ganho muito grande em relação à captação, no caso, dessa vibração mecânica. Daí, olha só que coisa interessante, nós encontramos aqui justamente as ondas sonoras, né? Então a gente vê aqui uma área rarefeita que existe aqui, a gente vê uma região aqui onde a gente vai encontrar, nesse caso, uma área de pressão, tá certo? Área de pressão, até chegar à membrana timpânica, e aí nessa membrana timpânica ela vibra os ossículos da orelha, que vão vibrar, no caso, a janela, fazer a vibração em cima da janela oval, tá certo? Naquela escala vestibular que eu falei para vocês, ok? E esse estribo fazendo essa vibração, a gente vai ter, ó, a transdução desse sistema de alavancas ósseo para o sistema de vibração mecânica no líquido, que é a perilinfa. Então isso vai seguir, tá certo? E vai seguir, e essas duas escalas, que é a escala timpânica e a escala vestibular, elas são conectadas, como dá para ver aqui. Então a escala timpânica aqui, ó, como a gente vê, ela vai em direção a uma outra janela que a gente chama de janela redonda. Então, à medida que a janela oval é comprimida, a janela redonda também vai ser comprimida, tá certo? Porque a gente está num sistema fechado, de líquido fechado, e aí ela vai ser comprimida da mesma forma, para ter justamente uma área para que esse líquido se movimente, ele vibre. Se não existisse essa janela, que é a janela redonda, não existiria essa vibração a partir da janela oval. Tá certo? Então a gente tem que ter essa janela redonda também para vibrar junto à janela oval, dando esse escape em relação à área determinada pela vibração da perilinfa, né? E à medida em que essa perilinfa perilinfa, né, ela vai vibrando também a endolinfa, a partir desse ducto coclear ou da escala média, como a gente estava falando antes, né? E aí ele vai vibrando essa escala média, e quando vai vibrando a escala média, vibra também o órgão de Kurt, e o órgão de Kurt é a estrutura responsável pela transdução do estímulo físico, e ainda é estímulo físico aí, em um estímulo elétrico, que a gente observa sendo levado pelo nervo coclear para o sistema nervoso central, tá certo? E aí, dessa forma, senhores e senhoras, vamos fazer uma coisa, bora pegar essa imagem aqui como referência, onde a gente tem a cóclea, e vamos esticar essa cóclea, como está fazendo, a figura está fazendo muito bem aqui. Ao esticar essa cóclea, a gente vai acompanhar o estribo se anexando, se acoplando diretamente à janela oval, como eu acabei de falar para vocês. A gente vê a escala vestibular aqui, até o final dela, a gente observa uma cavidade, que não é bem uma cavidade, mas é uma comunicação entre a escala vestibular e a escala timpânica, que está aqui, ó. E ao final dessa escala timpânica, uma janela chamada de janela redonda, que a gente vê aqui. Então, como eu falei para vocês antes da importância dessa janela redonda. Separando as duas, a gente vai observar aqui no esquema a membrana basilar, e entre as duas a gente sabe muito bem que existe a escala média, ou a escala coclear, tá certo? Que é vibrada, e que vai vibrar no momento que o estribo está vibrando sobre a janela oval, é justamente a perilinfa, tá certo? Que vai fazer com que a estrutura interna da membrana, tá certo? Oh, perdão, da escala média também vibre. E essa estrutura interna da escala média é uma estrutura que nós chamamos de órgão de Kurt, que é composto também por uma membrana chamada de membrana basilar. Essa membrana basilar, ela serve como base de sustentação em relação ao órgão de Kurt, tá certo? E aí, a partir daí, essa membrana vai vibrar mais ou menos de acordo com a frequência ou a frequência do som, tá certo? E aí a gente vai ter essa capacidade de detecção de frequências, né, a partir da vibração dessa membrana, como a gente vai ver agora, ok? Então, como dá para observar aqui, ó, o estribo ele vai vibrar, a gente vai ter a vibração da perilinfa, aqui o helicotrema, a comunicação entre a escala vestibular e a escala timpânica, e ao vibrar, a gente vai acompanhar a vibração também dessa linha
preta, que é a membrana basilar. Quem está apoiado sobre a membrana basilar? O órgão de Kurt, que tem as células sensoriais capazes de detectar essa mudança e, a partir daí, despolarizar e levar essa informação lá para o sistema nervoso central. Só para a gente entender aqui como se organiza. Uma coisa importante em relação a essa membrana basilar é que ela vai ser, digamos que, desigual em relação à sua resistência e e em relação à sua largura, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, a membrana basilar, tá certo? E essa membrana basilar, ela vai ter uma base que é mais estreita e rígida, ok? Então vai ser mais estreita e rígida, enquanto o ápice dessa membrana basilar vai ser mais largo e flexível, tá certo? Flexível devido justamente à sua característica que ela é mais fininha, ok? E aí, a partir dessa diferença, a gente vai ter, obviamente, diferença em relação à detecção dos hertz, que são observáveis, detectáveis a partir dessa membrana. Então, por exemplo, eu tenho 50 hertz, ou perdão, 500 hertz, ou 20 hertz, ou 1000 hertz, tá certo? Esses hertz mais baixos, eles são detectáveis aqui, ou seja, no ápice da membrana basilar, tá certo? Os hertz mais altos, como 8.000 hertz, 16.000 hertz, 20.000 hertz, são detectáveis na base, que é mais estreita e rígida, dessa nossa membrana basilar. Então, sons com hertz altos são detectáveis na base dessa membrana basilar, sons com hertz baixos são detectáveis no ápice dessa membrana basilar, tá certo? E aí, dessa forma, a frequência baixa, ou a baixa frequência, ela vai ser detectada aqui, tá certo? Na base, ou perdão, no ápice dessa membrana basilar, e a alta frequência vai ser detectada aqui, na base da membrana basilar, ok? Isso é interessante e importante, principalmente quando a gente for ver a diferença em relação aos estereocílios que estão relacionados a essa membrana, tá certo? Dessa forma, então, a gente vai ter, como eu falei para vocês, a base dessa membrana basilar, né, ela vai ser mais acionada ou estimulada a partir do surgimento desses sons de alta frequência, como eu falei para vocês, 16.000 Hz, 20.000 Hz, 10.000 Hz, todos vão ser captados a partir dessa distribuição, dessa regiãozinha aqui, né? E a baixa frequência, sons de baixa frequência, são detectados, no caso, nessa região que seria o ápice dessa membrana, como eu já falei para vocês, né? Muito bem. Aqui dá para ver justamente essa distribuição em relação à frequência nas regiões da cóclea, como dá para ver muito bem. Aqui, ó, sons de alta frequência, estimulando justamente essa região basal da membrana basilar. Sons de média frequência, aqui, tá certo? E sons de baixa frequência, como dá para ver aqui, onde vai estimular bem principalmente o ápice dessa membrana basilar, o ápice da cóclea, e aqui a gente observa justamente como essas ondas de alta, de média e de baixa frequência, elas vão estimular ou vão vibrar partes específicas dessa nossa membrana basilar, como dá para ver muito bem aqui. Agora, é interessante que a gente trabalhe um pouco a histologia, ou a morfologia desse órgão de Kurt, que a partir dessa morfologia, a gente vai trabalhar aspectos relacionados à fisiologia dele. Então, só para a gente recapitular aqui, temos a orelha, de forma geral, aí dando um foco nessa região aqui, a gente vai ter a orelha média e a orelha interna. Portanto, fazendo um quadradinho aqui, vamos ter a escala vestibular, a escala timpânica, a escala média, ou escala coclear, né? E focando aqui nessa escala coclear, nesse órgãozinho, vamos ter o órgão de Kurt. Esse órgão de Kurt, por sua vez, ele vai ser formado por várias estruturas, né? Uma membrana chamada de membrana tectorial ou tectônica. Essa membrana tectorial, né, ela vai ser um tecido, um gel, tá certo? Que vai ser exposto, vai ser colocado aqui superiormente às células ciliares, né? As células sensoriais. A gente vai ter aqui uma base formada por células de sustentação. Tudo isso aqui, ó, marrom, é célula de sustentação.
tá certo? E a gente vai ter dois pilares, que são os pilares de Corti, que dão essa divisão, essa sustentação para essa estrutura, né, para o órgão de Corti, ok? Onde ele fica estático, aliás, ele fica estável em relação à sua característica, ou ao seu formato anatômico. E dá para ver muito bem a diferença entre esses dois tipos de células, né? A gente tem células ciliadas aqui, células ciliadas aqui. São estereocílios e estereocílios. São os mesmos, assim, tipos de células semelhantes, né, que têm a mesma função. Só que nesse caso, esses estereocílios, eles vão ser classificados em estereocílios externos e estereocílios internos. Os principais, para a nossa audição, são os estereocílios internos, esses daqui, ó, onde vão apresentar essas células sensoriais internas, né, que apresentam os estereocílios, que são esses daqui, e esses estereocílios, eles são em menor quantidade comparado aos outros estereocílios, outras células ciliares, ok? Porém, ele vai ter uma diferença em relação ao seu formato. Os cílios, eles vão ser em ordem, ou vão formar fileirazinhas, como dá para ver muito bem aí, como dá para ver essa imagem de referência que eu estou colocando aqui na microscopia eletrônica de verdura, certo? A gente vai ter cílios aqui também, só que esses cílios, eles vão apresentar fileiras, e fileiras em V ou W, tá certo? E, de forma geral, essas células aqui, que são as células ou os estereocílios externos, né, eles são menos importantes do que os estereocílios internos. Então, essas células sensoriais internas, elas são as células mais importantes em relação à nossa captação sonora, porque são células que vão estar relacionadas à captação de frequências altas, né, frequências constantes, tá certo? Frequências que são comuns para a nossa voz, ok? Por isso que elas vão ser muito mais utilizadas na captação dos sons, tá certo? Enquanto as células ciliadas, que são essas daqui, essas células ciliadas externas, elas são mais voltadas à modulação do som. Então elas têm essa capacidade de contração delas para modulação do som, tá certo? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. E principalmente elas vão ser capazes de detectar sons de baixa frequência, tá certo? Como a gente vai ver daqui a pouquinho também, ok? Então tem essa diferença em relação a esses dois tipos de células sensoriais. Mas elas funcionam da mesma forma. Então, como dá para ver aqui, ó, a gente vai ter aqui essa membrana basilar. E essa membrana basilar que ela vai se mover de acordo com a vibração da perilinfa, tá certo? Da perilinfa, e isso vai causar uma deflexão para cima dessa membrana, causando a mudança em relação aos estereocílios, tá certo? Conforme vai vibrando mais a base da membrana, vai alterando mais esses estereocílios internos, tá certo? Que são capazes de detectar alta frequência, ok? Conforme vai alterando apenas a região ou a deflexão para essas células ciliadas externas aqui, então eu vou tendo uma alteração em relação a essa membrana que vai alterar essas células ciliadas externas, fazendo com que elas captem essa alteração, né? E aí captem essa vibração de baixa frequência, tá certo? Muito bem. Dessa forma, uma coisa importante em relação a isso, essa diferença em relação às células internas e às células externas, estão relacionadas também, né, à vibração, no caso, ou digamos que, a modulação dessa intensidade. Então, as células, por exemplo, as células ciliadas externas, essas daqui, elas vão ter a capacidade de contrair os seus estereocílios, tá certo? E fixar a membrana tectórica, ok? E aí, nessa fixação, ela modula o som. E ela faz com que com que essas células, que são as células ciliadas internas, tenham capacidade de detectar essa alteração sonora, essa frequência sonora. Tá certo? Então, as células ciliadas externas também têm uma importância muito grande em relação à modulação do som a partir da sua contração e da estabilidade da membrana tectórica, como a gente vê aqui a partir da eferência, certo, de células que estão relacionadas a essa amplificação, essa modulação, né, de forma geral, como a gente vê aqui. Okay? Onde a acetilcolina é liberada para essas células para que tenha, a partir da actina, da miosina, a contração delas e a modulação desse som.
tá certo? Dessa forma, nós entramos já para a captação, no caso, para o que nós chamamos de transdução, tá certo? Transdução sonora. E essa transdução, essa mudança de estímulo físico para estímulo elétrico, ela vai ser dada a partir dos estereocílios, tá certo? Então a gente vai ter aqui, só para vocês entenderem, né? Esses estereocílios que estão aqui, eles vão ter canais de potássio, ok? E esses canais de potássio que estão aí, eles vão estar fechados, mecanicamente fechados, tá certo? Eles vão ser abertos graças ao movimento dos estereocílios, como dá para ver aqui, né? Então os estereocílios aqui, eles se movem, e à medida em que eles se movem, graças à vibração da perilinfa, tá certo? Da perilinfa, ok? Eles vão puxando uns aos outros através de pontes, que são pontes apicais, né? Essas são as pontes apicais, que são proteínas de conexão, né? E aí elas puxam uma a outra, fazendo com que esse canal de potássio, ele abra-se mecanicamente. E aí o potássio entra, e aí há o que nós chamamos de despolarização de membrana, coisa que a gente vai ver aqui, tá certo? Com a melhor, para exemplificar um pouco melhor para vocês, né, no passo a passo. Então temos aqui, ó, as proteínas, os ligamentos apicais, né, que estão sempre na região apical desses estereocílios, ok? Um estereocílio vai estar fixado diretamente ou dois, né, vai estar fixado diretamente à membrana basilar, e à medida em que a membrana basal se movimenta, vai movimentar também, obviamente, o estereocílio, como dá para ver aqui. Então a gente tem aqui o estereocílio estável, tá certo? Que é o potencial de membrana normal, ok? A gente tem o movimento dele nessa direção, a despolarização, ele retorna, e aí a gente também pode ter, nesse caso, ao potencial de membrana, né, retorna ao potencial de membrana, e a gente pode ter também a hiperpolarização, tá certo? Que é a diminuição quando ele vai para o sentido oposto. Isso depende da amplificação sonora, tal, de características fisiológicas próprias, ok? Mas só para simplificar aqui, à medida em que esses canais, que são canais de potássio mecanicamente ativados, né, eles se abrem, esse potássio, ele entra nesses cílios, nesses estereocílios, tem contato com a região interna dessa célula, ocorre, nesse caso, o início da despolarização, porque esse potássio, ele estimula, no caso, a liberação, né, a partir da chegada desse potássio, na verdade, há uma despolarização de membrana, tá certo? Então, essa membrana, ela vai ser despolarizada, ok? Porque eu vou ter, obviamente, eletricidade adentrando, no caso, a essa membrana, formada a partir da entrada de potássio, e à medida em que essa membrana que é despolarizada chega no canal de cálcio, e esse canal de cálcio, ele é dependente de voltagem, ele só abre se eu tenho uma alteração na voltagem da membrana plasmática. Houve essa alteração, ele abriu, o que aconteceu? O cálcio entra, tá certo? O cálcio entrou, e isso vai fazer com que essa vesícula vai fazer um efeito cascata, né? Mas essa vesícula preenchida pelo neurotransmissor, tá certo? Que é o glutamato, ele seja liberado para esse terminal axônico. E aí esse glutamato vai estimular esse terminal axônico aqui, e aí a partir daí já é transdução, já chega no sistema nervoso periférico, já é transportado para o sistema nervoso central. Tá certo? Isso no caso, é como acontece esse processo de transdução entre o estímulo físico e o estímulo elétrico. Lembra que eu falei sobre a importância da endolinfa? Que a endolinfa vai ter essa alteração de potássio justamente para facilitar, para desenvolver, no caso, essa transdução, né? Então, essa endolinfa que a gente acompanha aqui, ela vai ser recheada de potássio, justamente para que esse potássio em excesso, ele tenha essa capacidade de entrar facilmente, né, a partir dessa abertura do canal mecânico de potássio, tá certo? E dessa forma que esse potencial receptor vai ser ativado, obviamente, graças a essa alteração de membrana. Então a gente tem aqui, por exemplo, a pressão do som, isso aqui é a frequência que a gente está acompanhando o som, né? A pressão do som aqui, bonitinho. Então, uma pressão alta, uma pressão baixa. Pressão alta, pressão baixa. Pressão alta, pressão baixa. Quando a gente vê aqui,
potencial, a relação com o potencial receptor, o potencial de ação dessa célula, né? Conforme vai aumentando a pressão, aumenta a vibração, aumentando essa vibração, vai ter uma despolarização, tá certo? Diminuindo essa pressão, vai ter uma hiperpolarização. E isso aí vai ser alterado de acordo com a despolarização ou hiperpolarização, como a gente acompanha aqui. Muito bem. Agora, é interessante que a gente entenda como esse estímulo elétrico ele parte do receptor sensorial para o sistema nervoso central. Para isso é interessante que a gente caminhe um pouquinho por essa via, que é a via auditiva, tá certo? Nesse caso, a via auditiva ela vai começar a partir de um nervo que é chamado de nervo coclear, ok? Esse nervo coclear, ele se junta a outro nervo, que é o nervo vestibular, mas eles se juntam apenas fisicamente. Fisiologicamente, eles vão para caminhos, e até mesmo histologicamente, né, neuroanatomicamente, eles vão para caminhos distintos, tá certo? Mas a questão é que esse nervo vestibulo-coclear, que é um par do nervo craniano, um dos pares, né, ele vai ser dividido em dois nervos, nervo coclear e o nervo vestibular. O coclear é o que é mais importante para a gente vai trabalhar apenas ele, né? Agora, e aí esse nervo coclear, ele culmina em um núcleo, que é chamado, em um gânglio, perdão, né, que é chamado de gânglio espiral, que é esse daqui, ó. Esse é o gânglio espiral, tá certo? É um gânglio espiral que também era chamado antigamente de gânglio coclear. Então, se você tiver na literatura gânglio coclear ou gânglio espiral, é a mesma coisa, tá certo? Então, desse gânglio espiral, eu tenho aqui um nervo coclear que segue e ele vai em direção ao núcleo coclear anterior. Então a gente acompanha aqui o nervo coclear, o axônio do nervo coclear, e ele vai ao núcleo coclear anterior, que é esse daqui, tá certo? Esse pontinho aqui. Então é um núcleo coclear anterior, tá certo? A gente tem um núcleo coclear posterior, que é esse daqui, mas a gente fixa aqui no núcleo coclear anterior, tá certo? Do núcleo coclear anterior, a gente vai ter, no caso, a conexão com a oliva superior, que seria essas duas aqui. Então ele se bifurca em esse outro neurônio, esse segundo neurônio, lembrando, isso é o neurônio 1, isso é o neurônio 2. Esse segundo neurônio aqui, ele vai para a oliva superior e para a oliva superior, tá certo? Dessa regiãozinha, ok? Que é o corte 1, então está entre o bulbo e a ponte, está entre o bulbo e a ponte, e essa oliva superior dá para ver que ele se ramifica, esse neurônio 2 se ramifica para as duas olivas, a oliva do seu antímero e a oliva do antímero oposto, como dá para ver aqui. Isso é importante para a gente compreender que vai ter duas vias, uma via ipsilateral, uma via contralateral, tá certo? E aí, a partir daí, a gente observa, a partir dessa oliva superior, a gente vai ter um leminisco lateral, que é a parte da formação reticular, que aí já temos o terceiro neurônio, então já temos um terceiro neurônio, que vai em direção ao colículo inferior, tá certo? Esse colículo inferior que está na altura do mesencéfalo, como aponta aqui a indicação, tá certo? A ilustração. Então tenho aqui o colículo inferior, tá certo? E aí a gente já tem, ó, 1, 2, 3, o quarto neurônio. Esse quarto neurônio, que ele tem sinapse aqui, né, nesse colículo inferior, ele vai do colículo inferior a esse NGM, que seria o núcleo geniculado medial, né? Algumas literaturas tratam de corpo geniculado medial, tá certo? Enquanto a gente tem nessa via auditiva o núcleo ou o corpo geniculado medial, né, recebendo essa informação auditiva, o corpo ou núcleo geniculado lateral vai estar relacionado às informações visuais, tá certo? Isso é interessante na neuroanatomia para a gente compreender que essas duas estruturas anatomicamente são visíveis na região talâmica e elas são, nesse caso, diferenciadas a partir da sua característica sensorial, né, de informação sensorial, ok? E aí, dessa forma, aqui, ó, é um quarto neurônio, nesse núcleo geniculado medial, a gente vai ter a formação de um quinto neurônio, que vai levar esse estímulo do núcleo geniculado medial, do corpo geniculado medial, para o córtex auditivo, tá certo? O córtex auditivo primário, uma área que é chamada de área 41, ok? Esse córtex auditivo primário, ele recebe essa informação auditiva e aí tem conexão com outras áreas, como por exemplo o córtex auditivo secundário, que é uma área de associação, ou outras áreas parietais que são responsáveis, no caso, pela memória, pela recepção desse estímulo, para que eu entenda
compreenda e tenha a percepção do que aquele estímulo ele está representando para mim, tá certo? Tem a percepção do som, ok? Muito bem, essa é a via auditiva, ok? A via auditiva, nesse caso, principal, e a gente tem uma via auditiva que é uma via auditiva secundária, né, que está relacionado, no caso, a esse núcleo coclear posterior. Então, o núcleo coclear posterior, ele recebe informação desse nervo coclear também, mas ele está relacionado a sons padrões, tá certo? Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, e aí eu observo que ao fundo da minha voz existe o som de um ventilador, tá certo? Ou ao fundo, na minha área, ok? Eu observo o tilintar de pedrinhas, que são justamente as pedrinhas que tem lá na minha área, que fazem essa zoada, esses tilintarezinhos, né? E aí, esses sons, como não são sons principais, eles vão por essa via secundária, tá certo? E eles estão muito associados, por exemplo, à atenção. Qualquer mudança em relação a um som no meu ambiente é detectado automaticamente a partir dessa via secundária, que vai ter conexão direta com o sistema nervoso central, tá certo? Mas vamos trabalhar aqui a via principal, ok? E aí, nesse caso, a codificação desse som, ou da intensidade e frequência, está relacionada diretamente à membrana basilar, aos tipos de estereocílios que estão associados, no caso, a essa captação, tá certo? E também as áreas determinadas naqueles núcleos que acabamos de ver. Então, vimos agora, por exemplo, o núcleo coclear, cadê? O núcleo coclear aqui, tá certo? E esse núcleo coclear, ele é responsável por receber determinados feixes neuronais que vêm de uma determinada área da membrana basilar. Como dá para ver aqui, ó, a gente vai ter neurônios desse núcleo coclear que só vão receber fibras neuronais ou dendritos, né, justamente de áreas específicas da membrana basilar, como por exemplo uma área que vai captar frequências baixas, como de 1 kHz, tá certo? Então a gente vai observar aqui, ó, uma região específica desse núcleo que vai receber um neurônio específico que só vai transmitir aquela intensidade. Assim como a gente observa de 4.000 Hz, tá certo? 16.000 Hz, ok? Então, áreas específicas desse núcleo. E isso vai se repetir em outras regiões também, tá certo? Isso é importante porque à medida em que a gente capta esse som, para codificação do som no nosso córtex cerebral, a gente precisa de uma orientação e áreas neurais que são responsáveis, nesse caso, por essa captação, por essa integração, tá certo? E por uma certa padronização em relação a essa integração. Então a gente sabe, por exemplo, que o som do ventilador que está aqui, ele está vindo de trás da minha pessoa, tá certo? Porque ele está localizado, mesmo não olhando para ele, eu sei justamente que ele está póstero-lateral ao meu corpo. Ok? Assim como quando você fecha os olhos e observa alguém falando, você sabe exatamente, ou mais ou menos, aonde essa pessoa está vindo, ou da onde essa pessoa está falando. Isso se dá sobre essa característica aqui, que a gente vai trabalhar de codificação desse som, tá certo? Então a primeira coisa que a gente entende, ó, eu tenho aqui essas duas olivas superiores, a oliva superior epsilateral, a oliva superior contralateral em relação à informação sonora, como a gente viu antes. Então, por exemplo, eu estou aqui, alguém bate, o som vem do antímero direito para o antímero esquerdo. Qual seria a orelha que vai ser estimulada antes da outra? A orelha direita. Faço esse som, a orelha direita é estimulada e depois, só depois, eu vou ter a estimulação da orelha esquerda. Tá certo? Isso vai causar um retardo em relação à transdução do sinal. Esse retardo, ele faz com que tenha essa diferença em relação à orelha esquerda e à orelha direita, tá certo? Como a gente vê aqui. Então a gente tem aqui, ó, um axônio do núcleo coclear que é estimulado. O som, nesse caso aqui, esquerdo, ele inicia a atividade do núcleo coclear. Então primeiro eu venho aqui, ó, com o som do lado esquerdo, nesse exemplo, do lado esquerdo que é estimulado, ele vai passar por uma região do núcleo coclear, aliás, da oliva superior, perdão, ok? E aí passa pelo segundo e depois passa pelo terceiro. Só que a gente vê o axônio do núcleo coclear direito, que está vindo também, só que ele está vindo retardado, ele está vindo de forma retardada,
tá certo? Porque só atingiu depois de passar pela orelha, no caso, nesse exemplo aqui, pela orelha esquerda. E aí o que vai acontecer? Ó, eu tenho aqui, ó, em seguida o som alcança o ouvido direito, nesse caso, e aí começa a despolarização e o sinal inicia. Só que aqui, o sinal do antímero esquerdo já está no segundo ponto de núcleo, ou de passagem, dessa oliva superior. E aí ele continua passando aqui, e eles vão se tocar, não no meio, no ponto 2, mas no ponto 3. Ambos impulsos alcançam o neurônio olivar 3 ao mesmo tempo. A somação dos potenciais sinápticos gera um potencial de ação dessa região. E a partir daí, essa região, né, ela vai levar a codificação para uma área determinada lá do sistema nervoso central, tá certo? O corpo primeiro por corpo geniculado, medial, depois por córtex cerebral e tudo mais. Mas a gente tem a codificação dessa informação auditiva a partir das duas orelhas trabalhando juntas, nesse caso, tá certo? Dos dois aparatos auditivos trabalhando juntos, nesse caso, ok? E a partir daí, eu tenho, obviamente, também estímulos sensoriais que venham, a partir dessa codificação, né, facilitar o entendimento de que o som está vindo do lado direito ou do lado esquerdo, a partir de áreas pré-determinadas que são estimuladas por essa oliva superior. E por outras áreas também do córtex, do caso do gânglio espiral, tá certo? Do núcleo geniculado medial, ok? Dessa forma, entendendo isso aqui é o padrão que eu estava falando para vocês. Então, se eu tenho áreas, por exemplo, na região basal da lâmina basilar, que são estimuladas, então todos esses pontos aqui são aqueles núcleos que acabamos de ver. Então, esse núcleo vai ser estimulado, e esse neurônio vai ser estimulado, o neurônio 1, lá no corpo, na oliva superior, tá certo? Depois no corpo geniculado medial, e aí depois vai chegando, nesse caso, até o nosso córtex cerebral. Mas a gente tem no caso, um plano, né? Uma estrutura planejada, muito bem planejada, em relação às áreas que vão ser estimuladas nesses núcleos, que vão se repetindo e vão tendo um caminho próprio. Okay? Então, sons de de alta frequência, como esses daqui, eles vão por esse caminho. Sons de alta frequência vão por um caminho diferente, tá certo? Eles não se misturam, obviamente, porque a gente tem um padrão, ok? E aí, nesse caso, a gente observa uma divisão também a partir desse córtex auditivo primário que vai receber essa informação. Então, o córtex auditivo primário também tem um padrão em relação a receber essas informações de baixa frequência ou de alta frequência. Regiões mais anteriores recebem, a partir do caso dessa membrana basal, né, recebem sons de baixa frequência ou estímulos de baixa frequência, certo? Que vêm da região de baixa frequência, e regiões mais posteriores, ou faixas mais posteriores, recebem sons de alta frequência, tá certo? Como dá para ver aqui. Então é muito bem dividido, muito bem organizado em relação a essas áreas de baixa e de alta frequência que vão se repetir em relação ao córtex auditivo primário. Obviamente, a partir do córtex auditivo primário, a gente tem conexões com outras áreas, córtex auditivo secundário, a área de Wernicke, áreas relacionadas à memória, como o giro parahipocampal, tá certo? Áreas relacionadas ao nosso corpo e a percepção do corpo também. Então, todas essas regiões, elas vão ser alimentadas, obviamente, através das informações que estão chegando no córtex auditivo. But this I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for